Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os carrinhos ultra compactos. Ultra compactos são aqueles carrinhos geralmente mais leves, que tem vários pontos de dobra, fáceis de fechar, que você normalmente fecha usando uma mão, ou em alguns casos uma mão e um pé, e que você pode carregar como se fosse uma maleta, uma mala ou mesmo uma bolsa. Tá? Existem dois tipos de carrinho no mercado hoje em dia que são considerados ultra compactos. Um deles é o carrinho já consagrado, que todo mundo já conhece, que é o carrinho guarda-chuva, né? Que é um carrinho já bem antigo, que já vem com essa estrutura e ele é fácil de reconhecer, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. E o outro tipo de carrinho ultra compacto, esse sim vem causando um frisson no mercado, que é uma novidade e sonho de consumo da maioria dos papais e mamães hoje em dia, é o carrinho com fechamento tipo pocket ou dobradura. Esses carrinhos, inclusive, eles parecem um origami quando são fechados. Nós vamos ver sobre isso mais pra frente. Se você é um papai ou uma mamãe que mora em um apartamento sem elevador, que hoje em dia ainda é muito comum, ou se vocês são pais de dois filhos com idade muito próxima um do outro e aí você precisa de mais espaço dentro do seu porta-malas, por exemplo, ou então se você usa transporte público, Uber, táxi, ou se você de repente sobe uma escada no dia a dia, tem que ir para algum lugar onde tem acesso somente com escada, ou com um corredor mais estreito, em lugares mais apertados. Ou então se você é aquele tipo de mãe ou pai que tem que se virar sozinho, não tem ninguém para te ajudar no dia a dia. E até mesmo para aquelas pessoas que viajam bastante, em especial de avião. Se você é uma dessas pessoas, fica com a gente, porque este pode ser o seu carrinho ideal. Bom pessoal, a gente vai começar a falar primeiramente sobre o carrinho guarda-chuva. Esses carrinhos eles são relativamente fáceis de você identificar. Basta você olhar essa estrutura que tem atrás dele e se você encontrar uma estrutura parecida com essa, trançada, com esse pedalzinho aqui no meio, com essa trava lateral, é porque esse carrinho muito provavelmente já é um carrinho ultra compacto no estilo guarda-chuva. Normalmente esse carrinho ele tem 4 pares de rodinhas, 2 pares na frente e 2 pares atrás. Mas existem alguns modelos que tem só 2 pares atrás e 2 rodinhas individuais na frente. E normalmente esses carrinhos eles vêm com o que a gente chama de manopla dupla, né, que são 2 posições de mão ergonômicas. Para fechamento desse carrinho, tudo que você precisa é de um pé e uma mão. E isso é muito bom e muito importante, porque nesse tipo de carrinho você consegue fazer o fechamento, de repente segurando o seu bebê no colo. Basta você segurar o bebê no colo e com um pé e uma mão você vai fazer o fechamento. É ótimo para quando você tem que, por exemplo, subir escadas ou para quando você tem que entrar num ônibus ou alguma coisa nesse sentido. É importante ficar atento, no caso desses carrinhos, com relação à posição de reclínio, ou seja, tem carrinhos que reclinam um pouco, outros reclinam mais, outros deitam. E também o descanso de pezinho, que pode ter 3 posições variadas. Ele pode ficar com 3 posições, com 2 posições ou uma única posição. Para fechar esse carrinho, tudo que você precisa fazer é jogar esse pedalzinho para cima e pisar nessa lateral onde tem uma pecinha aqui sobressalente para destravar o carrinho. Ao fazer isso, basta jogar as manoplas para frente que o carrinho já vai desmontar sozinho para você. Dobrado, esse carrinho ele fica mais fino do que a maioria dos carrinhos e um pouco mais comprido também que a maioria deles, sendo que você pode retirar as rodinhas dianteiras para ganhar um pouco mais de espaço no porta-malas. Como ele fica mais fino e mais comprido, esse carrinho é ideal para fazer o encaixe dele dentro do seu porta-malas, exatamente onde o encosto do banco traseiro se junta com o assoalho do porta-malas. Naquela posição, lá no fundo do seu porta-malas, ele vai ocupar menos espaço e vai ser fácil você colocar malas ou outras coisas ainda para o caso de uma viagem. Como ponto negativo, esse tipo de carrinho costuma ser um pouco mais estreito, principalmente quando comparado a carrinhos de grande porte. E também, esses carrinhos normalmente possuem rodas menores, com menos amortecedores, o que diminui um pouquinho o conforto para o bebê no dia a dia. Sem falar que para que ele possa ficar fininho dessa forma, normalmente esses carrinhos têm um encosto onde o bebê apoia as costas e cabeça mais flexíveis do que a maioria dos carrinhos.
E ainda é muito raro que você consiga acoplar um bebê conforto num carrinho com fechamento guarda-chuva. Outro fator importante é que esse tipo de carrinho, ele não é reversível. Raramente você encontra um reversível que seja fechamento guarda-chuva e normalmente quando você encontra, ele não fecha quando você estiver com ele revertido e a reversão deles são extremamente complicadas, tendo que tirar todo o tecido e colocar o tecido ao contrário, é muito difícil de fazer. Seguindo o estilo de carrinho ultra compacto, nós temos também o modelo Pocket, ou dobradura. Esse tipo de carrinho é a grande novidade no mercado. No ano de 2019, eles têm provocado um verdadeiro frisson no mercado. Todos os pais querem ter um tipo de carrinho modelo Pocket. Diferentemente do carrinho que a gente acabou de ver, que é o guarda-chuva, esse tipo de carrinho já possui uma estrutura um pouco mais rígida no encosto, o que aumenta bastante a estabilidade para as costas do bebê. Em contrapartida, esse tipo de carrinho já é um carrinho um pouco mais difícil de você identificar. Normalmente quando você vê essa estrutura aqui, redondinha, nas laterais do carrinho, numa posição um pouco mais baixa, próxima do assento do carrinho, esse pode ser um carrinho tipo Pocket. Uma outra forma de você identificar esse carrinho é quando você olha para a manopla do carrinho e ela tem essa peça no meio. Normalmente os carrinhos que têm essa peça no meio podem ser carrinhos Pocket. Então fica um pouco mais fácil de você identificar, porém eles parecem um carrinho totalmente normal quando vistos a primeira vez. Esse tipo de carrinho possui dois tipos de manopla. Ou a manopla individual, como vocês estão vendo aqui, que é uma manopla na qual você pode dirigir usando uma única mão, e a manopla dupla, que é aquela que você precisa de duas mãos para poder dirigir o seu carrinho. Lembrando que no guarda-chuva a gente vai sempre encontrar o carrinho com a manopla dupla, o que dificulta um pouquinho quando você quiser dirigir esse carrinho e ao mesmo tempo falar com o celular, ou carregar uma bolsa, uma sacola, ou dar alguma coisa para o seu filho segurar. É difícil de você dirigir esse carrinho. No de manopla única, você com uma única mão consegue manobrar o seu carrinho para qualquer lugar que você vá. A maioria dos carrinhos estilo Pocket, você consegue fazer o fechamento com uma única mão, a não ser que ele tenha duas manoplas, né? Se ele tiver duas manoplas, você vai precisar essencialmente das duas mãos para fazer o fechamento. Mas se for uma manopla única, como é o caso desse daqui, você consegue fazer o fechamento usando apenas uma mão. Diferente do guarda-chuva, que você precisa de uma mão e um pé, no caso do Pocket, uma única mão basta. Uma das maiores vantagens desse tipo de carrinho é que eles são fáceis de carregar. Você pode carregar ele como se fosse uma maleta, alguns deles vêm uma alça, vêm inclusive com uma bolsa para você colocar ele dentro e carregar ele como se fosse uma bagagem para qualquer lugar, e cabe no bagageiro de avião. Normalmente fechados, esses carrinhos eles têm um tamanho máximo de uma mala de mão. E também, diferente do carrinho guarda-chuva, no qual para ganhar espaço você precisa remover as rodas dianteiras, nos carrinhos tipo Pocket você não precisa remover nenhuma roda. Removendo a roda ou não, normalmente você não tem ganho de espaço algum com o fechamento do carrinho. Nestes casos, também é muito importante que você fique atento, tanto ao reclínio do encosto do carrinho, quanto às várias possibilidades de posição dos descansos de pés dos bebês, porque eles variam bastante, desde não ter nenhuma variação a ter todas as variações possíveis. Mas principalmente, quem opta por esse tipo de carrinho, escolhe porque no mercado você encontra algumas opções nas quais esses carrinhos acoplam o bebê conforto, fazendo desses carrinhos um sistema Travel System. E aí você ganha conforto para o bebê, ganha praticidade no dia a dia e ganha mobilidade também. Você pode inclusive tirar do carro com o bebê conforto, com o bebê dormindo e acoplar num carrinho extremamente compacto, ótimo para o dia a dia. Como ponto negativo, tanto o carrinho Pocket quanto o guarda-chuva são carrinhos de cadeirinha fixa, ou seja, você sempre vai andar com o bebê olhando para frente, a favor do movimento. E isso não te dá a possibilidade de fazer a reversão, onde você andaria olhando para o seu bebê. Conclusão: se você quer um carrinho prático, ótimo para o dia a dia, leve, compacto, fácil de você desmontar e montar, e que ocupe pouco espaço em qualquer lugar onde você vá, esse pode ser o seu carrinho ideal. Por isso, procure sempre um consultor para que ele possa adequar todas as características que você procura num carrinho para os vários modelos que existem no mercado. Tenho certeza que algum deles vai te satisfazer muito bem.
E se você quiser saber mais sobre cada um desses modelos que existem para esses dois tipos de carrinho que a gente falou nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e clicar aqui no Saiba Mais, onde a gente vai colocar todos os links para os vídeos individuais dos modelos que existem hoje em dia. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se tiver dúvidas, manda pra gente aqui nos comentários sobre assuntos que você queira saber, dúvidas que você queira tirar sobre aquilo que a gente falou aqui ou qualquer outra coisa. Eu sou o Alexandre Bobrov e esse é o canal Baby Top Tips.